Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando o RPG, seguindo a linha de vídeos, a série de vídeos, melhor dizendo, sobre as mecânicas do V5, ou Vampiro à Máscara, quinta edição. Se vocês quiserem ver os vídeos anteriores, aqui na descrição do vídeo vocês encontrarão o link da playlist completa com todos os vídeos anteriores que eu já trabalhei aqui nessa série de vídeos das mecânicas do V5, então recomendo vocês darem uma olhada antes de assistir esse vídeo. E para você que já viu todos, vamos então ao vídeo. Já fiz vídeos falando sobre as mecânicas do tempo, dos testes simples, das disputas, dos conflitos, dos 3 turnos e fora, da experiência e progresso e da regra de ouro. Todos eles parte integrante das regras básicas do jogo. Hoje vou começar a abordar as mecânicas em torno do ser vampiro, a saber, verdades e mentiras, fome, dados de fome, compulsões, incitar o sangue, saciando a fome e o sangue. Verdades e mentiras. As diferenças entre os vampiros da cultura pop variam consideravelmente. No entanto, as similaridades argumentam que os criadores de mitos, tanto os modernos quanto os medievais, ocasionalmente provaram da verdade. Nesta sessão, o V5 apresenta algumas informações que serão recorrentes nas mesas de exceções do V5. Achei bem interessante eles trazerem esses esclarecimentos para a galera que for jogar nesse cenário. Então, vamos a elas. Vampiros são imortais? Verdade. Os vampiros podem morrer a partir da decapitação ou queimado pelo fogo ou luz do sol, mas eles não envelhecem ou morrem por causas naturais. Eles não necessitam de comida, salvo o sangue, e eles nunca precisam respirar. Um trauma suficiente pode reduzir o vampiro a um sono profundo e de transe chamado torpor, mas eles conseguem reviver novamente com tempo e sangue suficiente. Então, galera, fica aí essa informação inicial, principalmente da questão do torpor. Não são muitas coisas que levam o vampiro à morte, mas a boa parte dos danos causados sobre um vampiro podem levar ele ao torpor. Vampiros são mortos-vivos? Verdade. O corpo de um vampiro não tem batimento cardíaco ou pulso, não armazena calor e não gera suor ou hormônios. O corpo de um vampiro não envelhece ou apodrece. Ele recresce a carne perdida até membros inteiros, se dado o tempo suficiente. E ainda assim ele pensa, caminha, planeja e fala. E caça e mata. Então, galera, sim, eles são mortos-vivos, conseguem reconstruir partes dos corpos que foram danificados ou perdidos, graças ao poder do sangue, que afinal de contas há um poder místico e sobrenatural envolto desse sangue dos vampiros, que pode ser utilizado para recuperá-los, e mesmo eles sendo mortos-vivos, eles pensam, caminham, planejam e fazem tudo o que um ser pensante consegue realizar. Vampiros bebem o sangue dos vivos? Verdade. Os vampiros anseiam pelo sangue humano, e eles somente conseguem saciar a sua sede e o poder de suas capacidades inumanas com o sangue da vida de suas vítimas. Alguns vampiros penitentes levam uma existência a partir do sangue animal, e alguns vampiros antigos devem caçar e matar outros de sua raça para se alimentar, mas a maioria dos vampiros de fato consome o sangue de sua ex-espécie. Mas destacando essa questão, conforme os vampiros vão aumentando seu poder, que aqui é chamado de potência do sangue, mais difícil fica para eles se alimentar do sangue dos mortais, fazendo com que eles busquem outros vampiros para poder manter aquele nível de poder vampírico que eles evoluíram. Então, fica aí confirmado essa questão. Vampiros deixam as marcas de suas presas no corpo de sua vítima? Geralmente falso. Quando primeiro abraçado como um vampiro,
O morto-vivo desenvolve presas expansíveis para se alimentar. No entanto, a saliva do vampiro pode fechar os ferimentos feitos por suas presas, assim ocultando a evidência da alimentação. Galera, no Vampiro à Máscara, desde suas edições anteriores, já era dito que as presas não apareciam de forma tão evidente, permitindo com que eles fiquem falando e sorrindo sem que revele a verdadeira natureza deles. E a saliva deles permite com que os furos causados por suas presas se fechem de forma sobrenatural em cima das vítimas, estando ela viva ou morta. E geralmente isso era representado em jogo por algum personagem vampiro que passava a língua sobre os dois furos causados pelas presas para eles poderem se fechar. Isso era muito recorrente e, para quem ainda continua jogando dessa época nos dias de hoje, continua reproduzindo esse ato para poder fechar as feridas e não quebrar a máscara. Porque sim, essas feridas, se forem deixadas, elas quebram a máscara e podem revelar, é um sério risco de revelar a existência de vampiros no cenário. Aqueles que morrem a partir da mordida de um vampiro se tornam vampiro? Falso. Quando os vampiros matam a sua presa, a vítima simplesmente perece. Do contrário, vampiros infestariam o mundo. Para abraçar um humano, permitindo-lhes retornar como morto-vivo, o vampiro deve alimentar a vítima drenada com seu próprio sangue morto-vivo. Só para esclarecer, galera, e para agregar mais informações, esse ato ocorre quando o vampiro pega essa pessoa que ele deseja abraçar, ou seja, transformar em vampiro, drena o sangue dela a quase a morte, a quase a totalidade do sangue extraído do corpo, e nesse ato em que ela está à beira da morte, ele fornece um pouco do seu sangue, do seu próprio sangue, a essa pessoa. E essa pessoa bebe e ela morre de fato pelo consumo desse sangue e renasce, entre aspas, como vampiro e renasce para a noite. Então, fica aí confirmado que é falsa essa informação. A luz do sol queima os vampiros? Verdade. Embora alguns vampiros sangue enfraquecidos consigam suportar brevemente o sol e alguns poderes vampíricos permitem a sobrevivência de alguns minutos, a luz do sol queima fatalmente a carne morta-viva de um membro se exposta por tempo suficiente. Os vampiros são criaturas noturnas e devem encontrar extrema dificuldade em permanecer acordados durante o dia, mesmo dentre de áreas abrigadas. Só para explicar para vocês, galera, os sangue fracos são aqueles vampiros que são de gerações bem mais distantes de Caim, que são de 14ª, 15ª e 16ª. Então, como o sangue deles está bem enfraquecido, eles conseguem ficar algumas horas após o sol ter nascido e algumas horas antes do sol se pôr. Então, mas ainda assim, o sol chega a causar dano neles também, dependendo da situação. Então, confirmado. Alho ou água corrente repele vampiros? Geralmente falso. Os mortais se desesperam para encontrar qualquer proteção contra os mortos-vivos que inventaram estas fábulas reconfortantes. Alguns vampiros ainda trabalham sobre estas amarras, mas elas são raras. Qual é o caso desses momentos raros? Que é quando o vampiro acredita nessa questão, que no caso é alho ou água corrente. Se eles acreditam, eles acabam sentindo uma dificuldade psicológica de lidar com essas limitações culturais. Então, é por isso que diz que é geralmente falso, mas na grande maioria das vezes é falso. Vampiros fogem de cruzes? Geralmente falso. Este mito é uma outra fabricação devota reconfortante da era medieval. No entanto, alguns portadores de símbolos sagrados, não apenas crucifixos, conduzem os vampiros de volta, ou seja, afastam eles, ou causam dano a eles, com o poder de sua fé verdadeira. Ou seja, galera, o que está em questão aí não é a cruz ou qualquer símbolo sagrado, e sim a fé verdadeira
que a pessoa possui que faz com que repele o vampiro. Uma estaca através do coração mata vampiros? Falso. No entanto, uma estaca de madeira, ou flecha, seta de besta, ou outras similares, atravessadas através do coração, paralisa o monstro em um estado de torpor até ser removido. Essa questão da estaca atravessada no coração, galera, é muito comum entre os vampiros quando eles desejam imobilizar algum vampiro que ameaça, seja a máscara, seja a integridade de um outro. Então eles estaqueiam esses vampiros para deixá-los calmos, para algum outro evento despertá-los e fazer alguma coisa com eles. Vampiros têm a força de 10 homens? Eles comandam lobos e morcegos? Eles conseguem hipnotizar os vivos? Verdadeiro e falso. O sangue vampírico garante aos membros poderes sobrenaturais chamados de disciplinas, as quais incluem todas estas capacidades e mais. Os vampiros aumentam o seu poder enquanto eles envelhecem, de vampiros recentemente criados um pouco mais poderosos do que humanos para anciões poderosos que conseguem rivalizar com Lestat, de Vampiro à Máscara, ou o próprio Drácula da ficção. Os Matusaléns e antediluvianos, os quais assombraram a noite por milênios, geralmente possuem literalmente o poder como de um deus. Para quem não sabe, para quem nunca leu Vampiro à Máscara, os Matusaléns são aqueles vampiros que são milenares, têm para mais de 1000 anos de existência, e os antediluvianos são aqueles que remontam ao período do dilúvio, do dilúvio bíblico, em que Noé colocou todos aqueles animais e sobreviveram a uma chuva intensa que inundou o mundo inteiro. Então, no jogo Vampiro à Máscara, esses vampiros seriam aqueles que datam anterior a esse período do grande dilúvio. Vampiros são monstros, espíritos demoníacos incorporados em cadáveres? Falso e verdadeiro. Na verdade, a tragédia dos vampiros supera essa dos demônios. Ao invés de uma queda e uma eternidade clara da maldade, os vampiros sentem um inexorável empurrão para a danação, geralmente por séculos. Os vampiros raramente começam como monstros sádicos, a menos que eles comecem dessa forma como humanos. No entanto, subjugar a fome por sangue humano e uma existência dependente da alimentação regular conduz os vampiros para a sociopatia e a predação. Conforme os anos se tornam décadas e então em séculos, e o vampiro mata sem parar ou evitar matar e observa mesmo assim os seus amados morrerem, tais sentimentos ossificam. Exaustos, insensíveis, paranoicos, em uma palavra, monstruosos, os vampiros anciões não podem de fato ser demônios. Mas nesse ponto, quem pode dizer a diferença? É a questão, galera, que não está claramente dito aí, mas é a questão da humanidade. Conforme os vampiros vão se alimentando dos mortais e eventualmente sendo dominados pela besta que fica eventualmente adormecida no sangue, mas desperta, demandando dos vampiros ser saciada, faz com que eles realizem atos que ocasionalmente faz com que eles despenquem na humanidade e fiquem cada vez mais insensíveis. Então, está aí resumido por que é falso e ao mesmo tempo verdadeiro. Então, galera, essas foram as verdades e mentiras apresentadas no V5. Espero que tenham gostado, principalmente para a galera que está lidando pela primeira vez com o Vampiro à Máscara através da 5ª edição. Para quem ainda não tinha se familiarizado com o jogo, já são algumas informações bem interessantes para se ter em mente. No próximo vídeo, eu irei adentrar nas mecânicas de fome. E por hoje é só, galera. Até a próxima e falou!